Oi, meu povo, eu demorei, mas eu voltei. E a gente vai continuar hoje e terminar o capítulo 6. Lembrando que nada do que eu falar aqui substitui a leitura do livro, pessoal. Eu sei que vocês já sabem disso, mas é bom frisar. Até porque tudo que eu falo é um resumão e é um vídeo de 10 minutos. É impossível um vídeo de 10 minutos substituir um capítulo inteiro do livro. Então, esses vídeos que eu faço é para te ajudar a entender o que está no livro e não para substituir, ok? Então, agora a gente vai começar. E no vídeo passado a gente deu aquele resumão, aquela explicada bem por alto, porém que dá para entender bastante, já dá para iniciar bastante. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, principalmente nas características moleculares desses filamentos de actina e miosina, sobre fontes de energia, no caso as fontes de ATP, e dar uma resumida no que acontece esse processo. Lembrando que o capítulo 6 não inclui a excitação do músculo esquelético, então isso vai ser para um próximo vídeo que a gente vai dar início ao capítulo 7. E o capítulo 7 é bem pequenininho, creio que um vídeo só já vai dar para falar bastante sobre placa motora e a excitação em si do músculo esquelético. No vídeo passado, eu falei um pouco sobre os filamentos de actina e miosina, que os sarcômeros são formados por eles, que o filamento de miosina desliza sobre o filamento de actina. Então, hoje o que a gente vai falar é mais detalhadamente sobre cada um desses filamentos. E a gente vai dar início por o filamento grosso, que é o filamento de miosina. Bem, um filamento de miosina ele é formado por várias moléculas de miosina isolada. Cada molécula de miosina isolada tem um peso molecular de aproximadamente 480 mil. A molécula de miosina ela é formada por 6 cadeias polipeptídicas, sendo quatro dessas cadeias leves e 2 dessas cadeias pesadas. Cada cadeia pesada tem um peso molecular de 200 mil aproximadamente, e cada cadeia leve tem um peso molecular de 20 mil. Essas cadeias pesadas, pessoal, é o que vão formar a cauda, o corpo dessa molécula de miosina. Essas duas cadeias pesadas, elas vão se espiralar e vão estar formando a cauda, o corpo da molécula de miosina em si. E uma ponta de cada uma dessas cadeias pesadas vai estar se dobrando, uma para cada lado, e vão estar formando a cabeça da miosina. Porém, a cabeça da miosina, por mais que em sua maioria seja formada pelas cadeias pesadas, as cadeias leves também fazem parte, sendo 2 cadeias leves para cada cabeça. Sendo assim, cada molécula de miosina isolada tem 2 cabeças livres em seu extremo. E cada filamento de miosina é formado por aproximadamente 200 ou mais moléculas isoladas de miosina. Como eu falei para vocês, cada cadeia pesada se dobra uma para cada lado. Essas partes dessas cadeias pesadas, essa parte do corpo que fica dobrada para fora da molécula de miosina, vai ser chamada de braço, que é o que junta a cauda da miosina com a cabeça da miosina. E essa junção braço-cabeça é chamada ponte cruzada. Essa junção é o que chamamos de ponte cruzada. Cada ponte cruzada vai ter 2 locais flexíveis. Um na junção corpo-braço ou cauda-braço e outro na junção braço-cabeça. Como é que eu explico para vocês? É como se fosse isso, é como se fosse o braço da gente. É como se isso fosse a ponte cruzada. Cada ponte cruzada vai ter 2 locais flexíveis. Um na junção do braço com o corpo, que é, no caso, o nosso cotovelo, e outro na junção cabeça com o braço, que vai ser, no caso, o nosso pulso, como exemplo, viu, pessoal? Então, cada ponte cruzada vai ter esses 2 locais flexíveis para fazer exatamente esses movimentos. Cada uma dessas partes flexíveis da ponte cruzada é chamada de dobradiça. E para que vai servir essas dobradiças? É meio óbvio, que eu já falei para vocês, que é para movimentação. Ele vai ajudar a movimentar para longe a cabeça da miosina, para longe do corpo, para que justamente essa cabeça da miosina se ligue à actina. Outro detalhe também, e um último detalhe que a gente tem que saber sobre as características moleculares desse filamento de miosina, é que a cabeça da miosina ela tem uma função ATPase. Agora a gente vai lá passar para as características moleculares do filamento de actina. E esse filamento, diferente do de miosina, que só participa a miosina, a gente vai ter mais proteínas. Além da actina, a gente vai ter a participação da troponina e a tropomiosina, que eu falei
também anteriormente, que é um complexo troponina-tropomiosina. E hoje a gente vai explicar um pouquinho e, primeiramente, a gente vai explicar sobre as moléculas de actina. Bem, esse filamento de actina, por sua maioria, ele é formado, sim, pelas moléculas de actina, por terem pesos moleculares maiores e ser em maior quantidade também. Cada filamento de actina é formado por uma dupla hélice de actina F. Lembra lá da dupla hélice do filamento de miosina? Então, ocorre a mesma coisa no filamento de actina, porém com actina F. Vai fazer uma dupla hélice de actina F e cada dupla hélice, cada filamento de actina F é formado por várias moléculas de actina G, que são as menorzinhas isoladas, cada uma vai se juntar uma a outra e formar o filamento de actina F que vai se enroscar. Cada actina G tem um peso molecular de 42.000 e para cada actina G tem uma molécula de ADP ligada a ela. E como eu já falei no vídeo anterior, acredita-se que essas moléculas de ADP são sítios ativos de atração entre a miosina e a actina. Sobre a tropomiosina não tem muito o que se falar. O peso molecular da tropomiosina é de 70.000 e ela vai ser a molécula que vai recobrir os sítios ativos da actina no período de repouso. No período de contração, essa molécula de tropomiosina ela vai estar entre os sulcos da dupla hélice de actina. Já a troponina, a gente tem um pouquinho mais a falar, porque a troponina, na verdade, ela é um complexo de 3 subunidades proteicas, onde participam a troponina I, a troponina C e a troponina T. A troponina I, ela tem grande afinidade com as moléculas de actina. A troponina C tem grande afinidade com os íons de cálcio e a troponina T tem grande afinidade com a tropomiosina. Esse complexo troponina-tropomiosina, mais especificamente o complexo troponina e sua afinidade com o cálcio, acredita-se que é ele que desencadeia toda a parte da contração, pois a partir do momento em que o íon de cálcio se liga à troponina C, esse complexo troponina e tropomiosina vai mudar a conformação e liberar os sítios ativos. E vocês já ouviram falar sobre a teoria do ir para diante? Ou então o termo movimento de força, ou força de deslocamento. E é isso que a gente vai falar agora um pouquinho, brevemente. Acredita-se que quando a cabeça da miosina se liga ao sítio ativo da actina, ao mesmo tempo ocorra alterações profundas nas forças intramoleculares entre o braço e a cabeça da miosina, fazendo com que essa cabeça da miosina se incline em direção ao braço. Junto com essa inclinação, a cabeça da miosina, que está ligada ao sítio ativo da actina, quando se inclina, carrega com ela o filamento de actina. E assim, imediatamente, essa cabeça da miosina se desliga do filamento de actina, se liga novamente ao outro ponto sítio ativo e novamente faça o movimento de força. Essa inclinação da cabeça rumo ao braço da molécula de miosina é o que a gente chama de movimento de força ou força de deslocamento, porque é essa força de tração que vai levar o filamento de actina. E assim, sempre, continuamente, no mesmo ciclo, vai levando, a cabeça da miosina vai levando o filamento de actina rumo ao centro. Ah, mas de onde vem a energia para a cabeça da miosina fazer esse movimento de força e carregar junto com ele o filamento de actina? Como eu tinha falado antes para vocês, a cabeça da miosina ela funciona como uma enzima ATPase, para que ela possa clivar o ATP. E é do ATP que ela vai tirar energia suficiente para fazer esse movimento de força. Previamente, antes mesmo da cabeça da miosina se ligar à actina, esse ATP é clivado, vem até a ponte cruzada, é clivado pela cabeça da miosina e separado em ADP e íon fosfato. E esse ADP e íon fosfato vai ser armazenado na cabeça dessa miosina até que os sítios ativos sejam liberados lá pelo complexo troponina-tropomiosina. Aí sim, quando esse complexo troponina-tropomiosina libera esse espaço, ele pode utilizar essa energia para fazer esse movimento de força após a ligação com o sítio ativo.
Quando a cabeça da miosina faz esse movimento de força e está inclinada, essa inclinação permite com que aquele ADP que está ali junto com a cabeça da miosina, ele se libere. E assim libere também o espaço para ligação de outro ATP. Com a ligação de outro ATP, um ATP novo vem, se liga e assim é possível desligar a cabeça da miosina do centro ativo da actina. Após o desligamento da cabeça da miosina do sítio ativo da actina, esse novo ATP é clivado. E durante a contração, várias e várias moléculas de ATP são utilizadas e clivadas a todo momento. Então, quanto mais contração, mais ATP degradado vai ter. A concentração de ATP disponível na fibra muscular é apenas de 4 milimolar. E essa concentração é suficiente para manter a contração durante 1 a 2 segundos. Então, o ADP, depois de utilizado, ele precisa ser refosforilado. E quais são essas fontes para que esse ADP seja refosforilado? A gente vai falar um pouco dessas fontes agora. Dessas fontes de ATP e fontes para refosforilação do ADP, a primeira que é utilizada é da substância fosfocreatina. A fosfocreatina, ela carrega com ela uma ligação de fosfato de alta energia parecida com a do ATP. Então, ela imediatamente é clivada e libera um íon fosfato para se ligar ao ADP e assim reconstrói o ATP. Porém, a quantidade de fosfocreatina na fibra muscular também é uma quantidade muito pouca, cerca de 5 vezes maior que a quantidade de ATP disponível. Então, essa fosfocreatina vai refosforilar o ADP, porém também só vai manter a contração por mais 5 ou 8 segundos. A segunda fonte utilizada é a glicólise do glicogênio, ou a glicogenólise, como vocês preferirem. Essa glicólise do glicogênio, ela vai tanto refosforilar o ADP, reconstruir o ATP, quanto também reconstruir os níveis de fosfocreatina, as reservas de fosfocreatina. Ela é desdobrada em ácido pirúvico e ácido lático, e esses dois liberam energia suficiente para que recarregue, refosforile esse ADP, e esse ADP pode energizar contrações e também pode reconstruir as reservas de fosfocreatina. Esse processo da glicólise do glicogênio é duplamente importante, por quê? Porque ela pode manter a contração até mesmo na falta de oxigênio, e também porque o processo de reconstrução do ADP através da glicólise do glicogênio é cerca de 2 vezes ou 2,5 vezes mais rápido do que a própria produção do ATP. Porém, essa glicólise do glicogênio, ela também perde a sua efetividade na refosforilação do ATP depois de 1 minuto, a sua força total de contração, digamos assim, por causa do acúmulo de produtos finais desse processo. Então, daí a gente passa para a última fonte de ATP, que é o metabolismo oxidativo, e que é a maior fonte em si de ATP disponível. O metabolismo oxidativo, basicamente, ele vai fazer uma junção dos produtos finais dessa glicólise do glicogênio junto com oxigênio e outros nutrientes que estão presentes na célula para liberar ATP. 95% de toda a energia utilizada no processo de contração é utilizada através desse processo, desse mecanismo de metabolismo oxidativo. Então, vamos lá para o resumão para finalizar o vídeo de hoje. O que a gente aprendeu? Previamente, bem no início, uma molécula de ATP chega até a ponte cruzada. A cabeça da miosina cliva o ATP em ADP e íon fosfato e é armazenado lá na cabeça da miosina. Essa cabeça da miosina, junto com a ponte cruzada, se inclina em direção ao filamento de actina, porém não se liga a ele. Um íon cálcio se conecta ao complexo troponina-tropomiosina, muda sua conformação e libera os sítios ativos. Com os sítios ativos liberados, a cabeça da miosina se liga a esses sítios ativos. Quando a cabeça da miosina se liga a esses sítios ativos, imediatamente as forças intramoleculares entre cabeça e braço, junto com a força do ATP, a energia do ATP que já estava previamente armazenada na cabeça, fazem com que a cabeça faça um movimento de força e tracione, leve com ela o filamento de actina rumo ao centro e assim continue o ciclo. Com a cabeça da miosina inclinada e já tracionado o filamento de actina, aquela molécula de ADP vai ser liberada, vai se soltar, deixando assim um espaço para uma nova molécula de ATP se conectar.
Quando uma nova molécula de ATP, se conecta à cabeça da miosina que está ligada ao sítio ativo, ela automaticamente se desliga do sítio ativo da actina e, ao mesmo tempo, cliva essa nova molécula de ATP, podendo assim fazer novamente a ligação com outro sítio ativo que está mais adiante, podendo novamente fazer o movimento de força e tracionar, e assim formando um ciclo. E foi isso que a gente aprendeu na aula de hoje, e a próxima aula é sobre o capítulo 7, a excitação do músculo esquelético, que é onde a gente vai finalizar toda essa questão da contração do músculo esquelético.